pessoal! No vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre as leis da termodinâmica. Vamos fazer os exercícios da apostila número 2, módulo 10, na página 11, tá? Então deem uma olhada no exercício número 1. Indique V para verdadeiro e F para falso. A primeira lei da termodinâmica pode ser traduzida pela seguinte afirmação: a energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada de uma espécie em outra. O calor flui espontaneamente de um corpo mais frio para um corpo mais quente. A energia interna de uma dada massa de um gás perfeito não depende da temperatura do gás. O rendimento de uma máquina de Carnot independe da temperatura das fontes fria e quente. É impossível transformar parte de calor em trabalho utilizando duas fontes de calor em temperaturas diferentes. O termômetro é um aparelho destinado a medir diretamente o calor de um corpo. As transformações que compõem o ciclo de Carnot são todas reversíveis. Na transformação cíclica, o trabalho realizado pelo gás é sempre igual ao calor por ele trocado com o exterior. O primeiro exercício pede para a gente classificar algumas afirmações em verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação fala que a primeira lei da termodinâmica fala o seguinte: que a energia não pode ser nem criada nem destruída, só transformada de uma forma em outra. E isso está correto. É justamente o que a primeira lei fala. A primeira lei é uma lei de conservação de energia. E a primeira lei fala que a gente pode transformar energias em energia térmica ou energia térmica em outros tipos de energia, mas a gente não pode nem criar nem destruir a energia. Então, a primeira afirmação ela é verdadeira. Já a segunda afirmação fala que o calor ele flui espontaneamente de um corpo frio para um corpo quente. Isso é falso, porque justamente o contrário, tá? O calor ele é uma energia que é transferida do corpo com a temperatura maior para o corpo com uma temperatura menor, para que eles atinjam o equilíbrio térmico. Então, o calor vai ser uma energia transferida do corpo quente para o corpo frio e não o contrário. A terceira afirmação fala que a energia interna não depende da temperatura. Está errado. A energia interna ela é uma função da temperatura. Então, quando a gente viu lá sobre energia interna, a gente vê que o cálculo do valor da energia interna depende da temperatura. É uma função da variação de temperatura. Então, está errado. A quarta afirmação fala que o rendimento de uma máquina térmica não depende das temperaturas da fonte fria e da fonte quente de uma máquina. Isso também está errado. A gente pode sim calcular o rendimento de uma máquina a partir das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Então está errado. A quinta afirmação fala que é impossível transformar calor em trabalho utilizando duas fontes de temperaturas diferentes. Isso é falso. Isso é possível. É assim que funciona uma máquina térmica. A gente tem duas fontes de calor diferentes, uma fonte fria e uma fonte quente, que vai transformar esse calor recebido em trabalho. Uma parte é transformada em trabalho e a outra vai ser perdida na forma de calor. Então, sim, é possível obter trabalho a partir de trocas de calor com fontes em temperaturas diferentes. A próxima fala que o termômetro é um instrumento utilizado para medir diretamente o calor de um corpo, a taxa de calor. Não é. O termômetro ele é utilizado para medir a temperatura, não é o calor. São coisas diferentes. A penúltima afirmação fala que as transformações que compõem um ciclo de Carnot são reversíveis. E sim, é verdade. O ciclo de Carnot ele tem como princípio ter transformações que são reversíveis. Então, o ciclo de Carnot ele vai funcionar de maneira que você tenha um ciclo fechado, onde ocorram transformações isotérmicas e adiabáticas de maneira intercalada e são transformações reversíveis. Então, sim, é verdadeiro. Na última afirmação, fala que na transformação cíclica, o trabalho realizado pelo gás é sempre igual ao calor por ele trocado com o exterior. Isso é verdadeiro. Sim, na transformação
cíclica, o trabalho realizado pelo gás sempre vai ser igual ao calor trocado com o exterior. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 2. A importância do ciclo de Carnot reside no fato de ser um ciclo de rendimento maior que 100%, de rendimento igual a 100%, da maioria dos motores térmicos, que determina o máximo rendimento que um motor térmico pode ter entre duas dadas temperaturas, que determina o máximo rendimento que um motor térmico pode ter sob temperatura constante. O exercício número 2 fala o seguinte, que a importância do ciclo de Carnot é por qual fato, tá? Então, qual vai ser a importância do ciclo de Carnot? É que o ciclo de Carnot, uma máquina que opera obedecendo o ciclo de Carnot, ou seja, transformações isotérmicas e adiabáticas de forma intercalada e reversíveis, vai me dar o maior rendimento entre fontes com temperaturas diferentes. Então, o ciclo de Carnot é importante por isso, porque é o ciclo que vai me dar o maior rendimento de uma máquina térmica. Então, essa afirmação a gente vai observar na letra D, tá? A letra D fala exatamente isso, que o ciclo de Carnot vai me dar o maior rendimento utilizando fontes com temperaturas diferentes, tá? A letra E, ela fala que também vai me dar o maior rendimento, mas com temperatura constante, e isso não ocorre no ciclo de Carnot. Então, o correto é a letra D. Vamos dar uma olhada no exercício número 3. Numa transformação adiabática de um gás perfeito, a entropia será sempre positiva, sempre negativa, nula, positiva ou negativa, depende do gás, variável com a massa do gás. No exercício número 3, a pergunta é, numa transformação adiabática, como vai ser o comportamento da entropia do sistema? Lembrando o que é uma transformação adiabática. A transformação adiabática ela vai ocorrer quando não houver troca de calor com o meio. Se não há troca de calor, a variação da entropia vai ser zero. Por quê? Porque se não há troca de calor, como a entropia ela depende de transformações que trocam calor, ela vai ser zero. Então, a entropia de um sistema numa transformação adiabática, que não troca calor, vai ser nula, letra C. Vamos dar uma olhada no exercício número 4. Uma máquina térmica operando de acordo com o ciclo de Carnot tem rendimento de 30% e temperatura da fonte quente a 227 graus Celsius. Calcule a temperatura da fonte fria em graus Celsius. No exercício número 4, a gente precisa calcular a temperatura da fonte fria de uma máquina térmica que funciona com o ciclo de Carnot, tá? Então, a gente tem o rendimento dessa máquina térmica no ciclo de Carnot, que é de 30%. A gente tem a temperatura da fonte quente, que está em graus Celsius, e a gente quer conhecer a temperatura da fonte fria. Para a gente calcular a temperatura da fonte fria de uma máquina térmica que opera com o ciclo de Carnot, a gente tem que lembrar que o rendimento de uma máquina que opera com esse tipo de ciclo, ele vai depender da temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, vai ser o rendimento igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Para a gente calcular esse valor da fonte fria, da temperatura, primeira coisa que a gente tem que fazer. A temperatura da fonte quente está em graus Celsius. A gente não pode utilizar unidade de temperatura em graus Celsius para calcular rendimento de máquinas térmicas que operam com o ciclo de Carnot. A gente tem que trabalhar com unidades em Kelvin. Então, a gente primeiro vai transformar graus Celsius para Kelvin. Como a gente transforma graus Celsius para Kelvin? Soma 273. Então, 227 mais 273 vai dar 500 Kelvin. Outro detalhe é passar essa porcentagem para decimal. Então, qual é o número decimal que representa a porcentagem de 30%? É só a gente pegar o 30 e dividir por 100. 30 dividido por 100 vai me dar o valor 0,3. Então, é esse valor que a gente vai substituir na equação do rendimento para encontrar o valor da temperatura da fonte fria. Então, vamos fazer isso. O rendimento, 0,3. 1 menos temperatura da fonte fria sobre 500. Como que a gente pode resolver essa questão?
Aqui está negativo, a gente vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar temperatura da fonte fria sobre 500 igual a 1. Aqui está positivo, passa para o outro lado negativo, 0,3. Então, temperatura da fonte fria, vou passar para o lado de cá. Temperatura da fonte fria vai ser 1 menos 0,3 vai dar 0,7. 500 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Temperatura da fonte fria vai ser igual a 0,7 vezes 500, que é igual a 350 kelvins. Mas a gente precisa dessa temperatura em graus Celsius, então a gente vai ter que voltar para graus Celsius. Para passar Kelvin para graus Celsius, é só subtrair 273. Vai dar 77 graus Celsius. Então, a temperatura da fonte fria dessa máquina térmica que opera usando o ciclo de Carnot vai ser igual a 77 graus Celsius. Então, aqui a gente encerra esses exercícios da página 11 sobre as leis da termodinâmica.